Amigos e companheiros, que Jesus nos abençoe e nos dê a sua paz. O egoísmo é a nossa reflexão de hoje. Encontramos essa passagem no Livro dos Espíritos, capítulo 12, Perfeição Moral, e no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 11 e 12. Na pergunta de O Livro dos Espíritos, Kardec indaga qual o vício mais radical, isto é, que tem mais raízes e, consequentemente, mais difícil de ser erradicado. E a resposta dos espíritos foi: o egoísmo. Essa chaga da humanidade, ela se baseia totalmente na nossa personalidade. É o excesso de si, quando pensamos só em nós mesmos, no amor exclusivo, sem conseguir pensar no próximo. E precisamos combatê-lo. E quão difícil ainda é vencê-lo. Mas ele se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material. Na verdade, nossa tarefa mais importante e mais difícil é nossa própria mudança para melhor. Transformar nós mesmos, aproveitando tudo que já conhecemos na teoria do estudo, nos permitirá identificar o que temos e que alimenta o egoísmo em nós. Mas é preciso humildade para reconhecer que precisamos mudar. Não podemos exigir do outro a perfeição que ainda não temos. Certa vez, perguntaram a Chico Xavier se ele temia alguma coisa. E ele respondeu que sim. Temia os monstros que ainda estavam em seu íntimo e que tinha que vencê-los. Podemos identificar, meus irmãos, o egoísmo em nós através de nossas reações. Quando somos contrariados em nosso ponto de vista, queremos ser os donos da verdade. Também podemos identificar quando o ciúme sinaliza a posse que desejamos ter sobre o outro, ou na divisão que não desejamos fazer pelo apego aos bens materiais, ou na inveja, quando queremos ter o que o outro tem, ou ser quem ele é. A maledicência, quando invigilantes, é só perceber, lançamos mão da palavra quantas vezes equivocada, e ela se alastra, trazendo transtornos para aquele que foi alvo de nossa palavra. Quando a crítica sai de nós, por não aceitarmos a ideia do outro, simplesmente porque acreditamos que a nossa deve prevalecer. A queixa constante de tudo e de todos, porque desejamos a atenção de todos voltado para nós mesmos, ou quando desejamos revidar a ação que nos foi imposta de forma equivocada. Nós não conseguimos calar e vamos ao revide para ficar de alma limpa. Não é assim? Filho dileto do orgulho, o egoísmo se apresenta nas pequenas ações que carregamos, que dificultam o progresso nosso na Terra e atrasa a nossa evolução como espírito. O egoísmo é originário do instinto de conservação. Como forma de proteção para a sobrevivência, o exercício das paixões era uma necessidade para a conservação da vida do homem primitivo. À medida que o homem foi desenvolvendo a inteligência, o desejo de pensar apenas em si
em sua sobrevivência, deveria ter enfraquecido. E a capacidade de aprender a fazer novas escolhas nos tornou responsáveis perante os nossos atos. Mas o que vemos, apesar de sermos espíritos com várias existências, é a dificuldade para desenraizarmos esse vício tão presente em nós. É considerado um dos piores vícios morais, porque se apoia na importância da personalidade que coloca acima de todas as outras criaturas, não considerando o sentimento de ninguém a não ser o seu. É o grande empecilho no relacionamento de amor entre as criaturas. Conta-nos uma pequena história que certa vez vários homens em uma grande embarcação em mar aberto atravessam momentos difíceis, pois uma grande tempestade caía sobre eles. A força dos ventos e das águas balançavam com muita força a embarcação. Parecia não ter fim aquele momento. De repente, cada um começa a tirar madeiras do barco, que é de todos, para construir seus pequeninos barquinhos, no desejo de salvar-se. Mas eles esqueceram que um barco pequeno, diante de uma tempestade, tem mais chance de virar que um barco grande. E então pereceram, vitimados pelo egoísmo, quando pensaram apenas em si próprios. Eles não se deram conta que um barco grande e forte, com as tábuas bem apregadas, poderia fazer com que essa tempestade não fosse tão difícil de ser enfrentada. Poderiam resistir um pouco mais se tivessem pensado juntos em uma maneira que atendesse a todos. Utilizando as ferramentas que dispusessem na embarcação, eles poderiam fortalecê-la. Eles poderiam usar o serrote, o machado, o prego, o martelo. Seria um ajudando o outro, e assim poderiam ter perdas, mas teriam mais chances de se salvar. Kardec, no item 6, do capítulo 3, no livro A Gênese, nos diz que os mais numerosos males são aqueles que o homem cria para si mesmo, pelos seus próprios vícios. Aqueles que provêm de seu orgulho, do seu egoísmo, de sua ambição, de sua cupidez, de seus excessos em todas as coisas, como também tem sido a causa das guerras e das calamidades, porque arrastam dissensões, injustiças, opressão do fraco pelo forte. A humanidade, nos dias atuais, vem testemunhando a exacerbação do egoísmo e do orgulho. Observamos uma sociedade adoecida, cujos resultados aí estão: a perda do valor da vida. Porque ainda estamos atrelados ao primitivismo, ao homem das cavernas, ainda predomina em cada um de nós. Quantos e quantos séculos estamos cegos pelo egoísmo? Desde quando estamos envolvidos com esses vícios e não paramos para refletir? Os benfeitores estão sempre nos orientando, nos mostrando o caminho para o nosso despertar. Em cada existência, o espírito tem a oportunidade de aprimorar as virtudes. Desejamos a felicidade espiritual, mas ainda nos detemos na busca
da felicidade material. As satisfações materiais inibem a busca do avanço moral. Enquanto os bens materiais tornam-se fáceis conquistas, os espirituais arrastam-se em passos lentos. Devemos buscar essa força, porque viemos preparados para vencer, principalmente para nós, que temos a doutrina espírita que nos direciona, que nos esclarece. Precisamos colocar em prática o que lemos no Evangelho para ir dissipando o que ainda há em nós. Refletindo em cada página, perceberemos como estão os nossos vícios. Já aprendemos a dividir? Já deixamos de querer tudo para nós? Que tudo aconteça como desejamos? Já deixamos de nos aborrecer quando somos contrariados, quando as coisas não acontecem sob o nosso ponto de vista? Queremos sempre a compreensão, a atenção, o tempo do outro. Mas será que encontramos tempo para ajudar o outro também? Será que já aprendemos a dividir o nosso tempo, a nossa atenção? Interessante que informamos essas coisas aos pequeninos, às crianças, para dizer-lhes que devem repartir com os coleguinhas os brinquedos, os lanches, compartilhar juntos o momento de lazer. Os levamos para a evangelização, porque nos preocupamos para que eles aprendam desde pequenininhos sobre conduta moral. E quantos ficam confusos, porque aprendem como devem ser melhor. Contudo, eles não vivenciam essa verdade em seu lar. É preciso que também nos preocupemos com a nossa evangelização, porque precisamos analisar se nós que desejamos que a evangelização seja roteiro para eles, se nós estamos praticando o que falamos. Uma pequena história sobre um mestre que foi procurado por uma mãe que desejava que o filho deixasse de comer açúcar. Ela o leva para que o mestre lhe diga que deixe de comer açúcar. O mestre, então, pede que eles retornem uma semana depois. E quando lá chegam, a mãe e seu filho, o mestre simplesmente diz: "Para de comer açúcar." A mãe então pergunta: "Mas, mestre, estive aqui a semana passada, por que o senhor não falou isso?" "Porque na semana passada eu também comia açúcar", responde o mestre. Não basta ensinar, meus irmãos. Precisamos fazer a nossa tarefa, nossa lição de casa. Mais do que falar, é preciso exemplificar. Precisamos tomar Jesus como exemplo, como modelo para as nossas ações. Não apenas ver a beleza em suas lições para o outro. O chamado de Jesus é para todos nós. Podemos começar fazendo uma imersão em nós mesmos e no nosso íntimo, olhar o que ali ainda não está de acordo com o que nós precisamos fazer em prol da nossa transformação íntima. E depois, poderemos assim olhar para o nosso próximo de uma forma melhor. Jesus, em sua exemplificação, foi e é o puro amor. Por certo, não nos tornaremos santos, mas podemos perseverar
no esforço de olhar mais para dentro, enxergando aí o que ainda impede a nossa caminhada no bem. O chamado é para que nos esforcemos, praticando mais a caridade, estendendo as nossas mãos para o outro. Vamos fazer a diferença onde estivermos. Fazer o bem não está apenas na caridade material. Ela é importante, sim, porque nossos irmãos precisam de nós, precisam das nossas mãos estendidas, da nossa vontade em ajudá-los. Faz parte da solidariedade, da fraternidade, que deve imperar na sociedade. Mas também podemos fazer a caridade moral, porque nós podemos ser úteis na medida do possível, sempre que o auxílio se faça necessário, com o que estiver ao nosso alcance. É preciso esforço, disposição e boa vontade para levarmos, através da nossa fala, da nossa atitude, através dos nossos pensamentos, esses recursos próprios que temos para poder utilizarmos no auxílio daqueles que não temos, às vezes no momento, como ajudá-los através da caridade material. Nós somos detentores de grandes oportunidades que chega para cada um de nós em cada instante dos nossos dias. Mas precisamos evitar os julgamentos, as discussões, a maledicência, a inveja, o ciúme, esses vícios que trazem e causam tanta desarmonia. Sejamos mais sensíveis. Precisamos adentrar o universo particular do outro, que também sofre, que também precisa de ajuda, que passa por necessidades, assim como qualquer um de nós. Não há ninguém, meus irmãos, que resista ao verdadeiro amor. Temos que nos livrar da couraça que envolve o nosso coração, permitindo assim que ele se torne mais sensível para com aqueles que sofrem. Evitemos o ataque. A melhor defesa é o amor. Somos, meus irmãos, viajantes da mesma embarcação na escola da vida. Vamos fazer diferente daquele grupo de homens que pereceram por causa do egoísmo. Não importa quem está sentado do nosso lado, quem está sentado atrás, quem mora do outro lado da rua ou do oceano. A verdade é que todos estamos no mesmo barco e todos nós enfrentamos dificuldades, enfrentamos tempestades em nossas vidas. Se perguntarmos por aí, não encontraremos uma só pessoa que diga: "Ah, eu nunca tive dificuldade em minha vida." Porque todos têm seus desafios no lar, no ambiente profissional, na sociedade, nas instituições religiosas. Trabalhemos então, meus irmãos, os nossos vícios, aprimorando as nossas virtudes. O remédio para o egoísmo é a caridade. Muito embora o progresso intelectual aconteça cada dia mais, o materialismo segue, prendendo-nos às teias das ilusões e das paixões. Vamos nos esforçar para vencermos os desafios que os vícios nos proporcionam. Jesus nos diz: ama o teu próximo. Kardec nos diz: fora da caridade não há salvação.
Que Jesus nos abençoe e nos dê a sua paz, hoje e sempre.